E quem se aproveita do pecado para destruir a vida humana é Satanás. Então nós temos que tomar todo o cuidado com o pecado. Nós temos que combater o pecado. Nós não podemos admitir o pecado e nem brincar com o pecado. Nós temos que sempre lutar contra e vencer esse pecado. Agora, se nós estamos dentro da graça de Deus, o que significa graça? Jesus morreu em nosso lugar, ele levou os nossos pecados sobre ele. Veja só. Então, aquilo que nos fazia morrer, distanciar de Deus, aquilo que nos destruía a vida, foi levado na cruz do Calvário. Então, se nós estamos agora em Cristo, nós agora vamos fazer o quê? Nós vamos vencer esse pecado. Nós vamos viver uma vida vitoriosa sobre esse pecado. Então, nada que esse pecado possa fazer para nos atingir, ele vai conseguir. Porque nós estamos fortes espiritualmente, fortes na alma, e o nosso corpo está debaixo do domínio de Deus. Então nós podemos vencer o pecado. Nós estamos vivendo uma época difícil, que as pessoas acham normal o pecado, ficam se desculpando o tempo todo por estar em pecado, não querem que ninguém fale mais sobre o pecado. Está uma época completamente difícil para as pessoas entenderem que nós temos que viver lutando e vencendo esse pecado. Ninguém tem aí direito, ninguém pode brincar e pecar à vontade do jeito que estão vivendo por aí, não. Nós temos que lutar e temos que vencer esse pecado. É possível? É evidente que é possível. Nós estamos em Cristo. Vou dar um exemplo para você. A pessoa diz, mas tem um demônio que vem todo dia me tentar e vem na minha cabeça e tal. Aí eu pergunto, veja bem, se a mulher está fazendo ali comida, ela tem um fogão. Quando esse fogão está com o fogo apagado, as moscas vêm assentar sobre aquele fogão. Agora, quando as chamas estão acesas, a mosca assenta ali? De jeito nenhum. Então, veja bem, se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio de Bíblia, cheio de oração do Espírito Santo, você cheio o tempo todo, como é que esse demônio vai vir tentar você? De jeito nenhum. Mosca nenhuma assenta em fogão que está aceso. Então nós temos que manter acesa essa chama de comunhão com Deus. Estarmos dentro dessa graça, pertencermos a Jesus realmente, porque Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado. Então nós temos que vencer também. Se Ele já venceu, nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então é importante você continuar na luta, perseverar na luta, estando sempre cheio do Espírito Santo, sempre lendo a palavra de Deus. E o jejum é importante na vida do crente. Vamos ver agora então a parte 3, os frutos da graça. Tópico 1, a graça liberta. Tópico 2, exigências da graça. Tópico 3, a graça santifica. Vamos ver então o tópico 1, a graça liberta. A graça é libertadora, Romanos 6,14, e produz frutos para a nossa santificação. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6,22. Somente a graça seria capaz de desfazer o domínio do pecado. A Bíblia afirma que quem comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. E mais, o escravo não possuía domínio sobre o seu arbítrio. Essa situação mudou quando a graça revelada na pessoa de Jesus Cristo entrou na história e desfez o domínio do pecado. Paulo afirmou que o pecado não terá domínio sobre nós. Somos livres em Cristo. Essa liberdade é uma realidade na vida do crente. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Então veja só, quem comete pecado é escravo do pecado, fica escravizado. Então você não pode
tornar-se de novo escravo do pecado. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi declarado justo, foi declarado santo. Os pecados foram todos perdoados. Então você agora está em Cristo. É uma novidade de vida. Você não pode mais permitir que o pecado domine você, porque agora você tem todas as armas para lutar e vencer esse pecado. Se você não conseguir vencer o pecado, é porque você não está em Cristo. Você não está lutando contra o pecado. Porque aquele que nasceu de novo, ele pode completamente ser suficientemente forte para lutar e vencer o pecado. Se não está vencendo, é porque não quer. É porque não está orando, não está jejuando, não está estudando a Bíblia, não quer vencer o pecado, não quer combater o pecado, acha que não tem problema nenhum continuar nesse pecado, quer viver no engano, no erro. Então, é você que não está lutando o suficiente para vencer o pecado. Você tem que fazer o quê? Se fortalecer. Para lutar, nós precisamos de armas. E as nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus. Não existe como o pecado vencer. Ele já foi vencido. Nós não podemos de novo entrar debaixo desse jugo do pecado e ficar escravizado por esse pecado. Então a graça, ou seja, essa nova situação nossa em Cristo, nos dá condições de lutar e vencer o pecado. Tópico 2, exigências da graça. A graça liberta, mas ao mesmo tempo tem suas exigências. Isso fica claro pelo uso dos termos considerar, 6:11, que no original logizomai significa reconhecer, tomar consciência. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:11. Em Romanos 6:13, a palavra apresentar, que no grego é parastemi, significa colocar-se à disposição de alguém. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. Então veja só, agora nós vamos procurar o que? A santificação. O que é a santificação? É a separação para Deus. Então veja só, aquele que não se ocupa com as coisas de Deus, automaticamente ele abre espaço para a entrada do pecado. É assim que funciona. Já tem um ditado que diz: mente desocupada é a oficina do diabo. Então, se você não tem a sua mente nas coisas de Deus, se o seu desejo não são as coisas de Deus, então o que acontece? A sua mente, seu corpo, seu espírito estarão em amizade com o mundo. Você é mais amigo dos deleites, mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Então você está abrindo a porta de entrada para o pecado. Porque o pecado só acha lugar onde existe espaço para ele entrar. Então é preciso retirar esse espaço. É preciso fechar essa porta. Então é preciso estar com Deus. É preciso estar fazendo alguma coisa para Deus. É preciso estar com a mente ocupada na palavra de Deus. É preciso desejar as coisas de Deus acima das coisas que existem no mundo. A Bíblia diz para nós: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então esse amor excessivo pelas coisas do mundo, isso faz com que nós percamos o desejo para com as coisas de Deus, as coisas espirituais. Por isso que as pessoas desejam muito mais um carro novo, um celular novo, uma casa nova, uma moto nova, alguma coisa, mais do que um dom do Espírito Santo. Os dons desapareceram da igreja. Por quê?
porque o desejo das pessoas é material, não é mais espiritual. Então o que Paulo diz? Não apresente os seus membros, o seu corpo, para servir ao pecado, mas apresente o seu corpo, a sua vida, para servir a Deus. Então quando você está servindo a Deus, você não estará servindo o pecado. Tópico 3, a graça santifica. Então Paulo revela que um dos efeitos imediatos da graça é a justificação e o outro é a santificação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. A palavra santificação, que traduz o grego agiasmos, mantém o sentido de separação. A graça nos libertou e nos separou para Deus. A santificação aparece aqui nesse texto como um fruto da graça. No ensino de Paulo, a santificação ocorre em 2 estágios. Primeiramente, somos santificados em Cristo quando o confessamos como Salvador de nossas vidas. Na teologia bíblica, isso é conhecido como santificação posicional. Por outro lado, não podemos nos acomodar, mas procurar a cada dia nos santificar, isto é, nos separar para Deus. Essa é a graça progressiva, aquilo que existe como um processo na vida do crente. Então veja só, o que acontece? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente aí acontece o quê? A justificação. Nós somos declarados agora justos diante de Deus, diante dos homens, justos. Então a conta que era para nós pagarmos, Jesus pagou. O lugar que nós éramos para pagar essa conta era o quê? Na cruz. Nós éramos para morrer nessa cruz. Então Jesus veio, pegou o nosso pecado sobre ele, que era a nossa dívida, e ele vai então, morre a nossa morte, que era o nosso juízo, a morte de cruz. Ele vai e morre em nosso lugar na cruz. Então veja só, esse pecado que nos dominava, que nos fazia ficar inimigos de Deus, distantes de Deus, ele foi levado por Jesus. Então acabou a divisão, acabou a inimizade, nós somos reconciliados com Deus. Agora acontece uma outra coisa também. Na hora que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos declarados santos. Então veja só, essa santidade aí quer dizer o quê? Separação para Deus. Nós somos totalmente separados para Deus. Ele nos comprou, é nosso dono, proprietário. Nós pertencemos a Ele. Então nós temos que entender isso. Nós não ficamos sem dono quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós apenas mudamos de dono. Antes, Satanás fazia o que quiser, nos dominava, levava para todo lado que ele queria. Agora nós temos outro dono, nós ficamos livres de Satanás. Foram quebradas aí as cadeias, as correntes, fomos livres. Agora nós estamos em Cristo. Estamos numa posição de santidade, de justiça, de alegria no Espírito Santo. Olha só, é uma nova posição. Então nessa posição agora de santos, nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que nos separar para Deus. Então à medida que nós nos separamos para Deus, mais afastados nós estamos do pecado. Mais fácil para nós se torna vencer todo o pecado. Então agora é uma posição, separados para Deus. Você tem que saber o seguinte, agora você é separado para uso exclusivo de Deus. Não pode ser usado ao mesmo tempo pelo diabo e ao mesmo tempo por Deus. Então agora você foi separado para Deus. É como um vaso. Antes você era um vaso que as pessoas colocavam lixo e tudo que não prestava. Satanás usava você. Agora você pertence a Deus. É um vaso para coisas santas, para as coisas de Deus, para uso de Deus. Então você deve manter limpo esse vaso. Que maneira que você vai fazer isso? Orando, jejuando, estudando a Bíblia, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Ocupe-se em alguma coisa na obra de Deus.